Chegamos, povo de Deus. Pai do Senhor a todos. Espero que todos vocês estejam bem. Nós vamos dar continuidade ao estudo da palavra de Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 2. Evangelho de Marcos, capítulo 2. Vamos lá. Diz assim: Chegando de novo em Cafarnaum, depois de alguns dias, o povo ficou sabendo que ele estava em casa. E foram tantos os que se aglomeraram ali, que já não havia lugar nem à porta, e ele lhes pregava a palavra. Então aqui a gente vê, o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês aqui no nosso estudo, é a respeito da pregação. A pregação, ela precisa ser uma prioridade nas nossas vidas, e não apenas a pregação para os outros. A pessoa mais importante que nós precisamos pregar todos os dias é para nós mesmos. Nós temos que nos confrontar diariamente através da palavra de Deus, temos que pregar para nós diariamente. E a pregação, ela é uma prioridade. A revelação não é prioridade, a cura não é prioridade, sabe? Nenhuma dessas coisas são prioridade. A prioridade é a palavra de Deus. 3. Vieram trazer-lhe um paralítico carregado por 4 homens. Não conseguindo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura sobre o lugar onde estava Jesus. E por essa abertura no teto, baixaram a maca na qual se achava deitado o paralítico. Outro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês aqui era que havia um paralítico que ele estava sendo carregado por 4 homens. E esses 4 homens estavam levando esse paralítico até Jesus. O que é que a gente aprende aqui? Que nós precisamos de amizades, nós precisamos ter comunhão com pessoas que nos conduzam até Jesus. A Bíblia mostra que relacionamento nós temos que ter com todos. Temos que ter relacionamento com todos. Mas precisamos ter comunhão com pessoas que nos conduzam até Jesus. A palavra do Senhor mostra isso aqui. Verso 5 diz: observando a fé que eles demonstravam, declarou Jesus ao paralítico: Filho, estão perdoados de ti os pecados. Olha que ponto interessantíssimo eu quero chamar a atenção de vocês aqui. O paralítico, Jesus observa aqueles homens descendo o paralítico pelo teto da casa. E aí, Jesus, observando a fé deles, e ele declara para o paralítico: Filho, estão perdoados de ti os pecados. O que é que nós entendemos aqui? Qual a compreensão profunda que a gente precisa ter a respeito disso? A gente precisa fazer a seguinte aplicação: que os nossos pecados, que as nossas transgressões, elas causam uma paralisia, uma estagnação na nossa vida. As nossas transgressões, elas fazem com que muitas áreas da nossa vida elas fiquem estagnadas, fiquem estacionadas. Aí nesse momento eu não posso deixar de te chamar a reflexão. Qual área da tua vida que você olha, que você observa e muitas vezes causa tristeza, causa frustração em você, porque você criou uma certa expectativa a respeito disso, e isso não está sendo correspondido, você não vê nada acontecer, você não vê essa área da tua vida caminhar, não vê a área da tua vida prosperar. Qual área da tua vida é essa? Talvez possa ser na área conjugal, familiar, espiritual, financeira, na tua área profissional, na tua área emocional, que muitas vezes a gente fala pouco a respeito disso.
progredir emocionalmente, desenvolver-se emocionalmente. A gente fala muito pouco a respeito disso. Mas eu quero te perguntar, qual área da tua vida que está travada, que não anda, que você vê que, pastor, eu oro, eu busco, mas eu não vejo nada acontecer? Muito provavelmente deve ser por causa de algum erro aí. A Bíblia mostra isso. Lá no Salmo 19:12, o salmista vai dizer, Senhor, ele vai dizer assim, quem é capaz de discernir os próprios erros? Senhor, expurga-me dos que me são ocultos. Então, para você ver, a nossa natureza é tão pecaminosa que a gente erra tanto, que tem erro que a gente comete que ele não está no nível que a gente não se conscientiza dele. Então, o que precisa? Precisa pedir do Espírito Santo de Deus. A gente precisa pedir auxílio do Senhor para que Ele venha trazer clareza de entendimento, para a gente possa se conscientizar desse erro. Eu vou simplificar aqui melhor. Muitas vezes, a gente, na área financeira, a área financeira está travada, a área financeira não anda. E o que é isso? Muitas vezes por causa da emoção. Muitas vezes porque a gente recebe o nosso salário e fala, mas eu trabalho tanto, eu mereço, sabe, sair para comer uma pizza, eu mereço sair para ir no shopping, eu mereço sair, sabe, para ir tomar um café, para ir tomar um sorvete com a minha família, eu mereço sair um pouco. E muitas vezes esse dinheiro que você usa era para ser direcionado para você começar a equilibrar, a ordenar o seu orçamento. Só que como você tem esse diálogo interno de merecimento, de dizer, não, eu mereço porque eu trabalho muito, aí o que é isso? Fica uma batalha entre o teu emocional e a tua consciência. Aí muitas vezes quem é que decide nessa batalha? O teu emocional. A tua consciência diz, não, eu preciso usar esse dinheiro para ordenar minhas finanças. Mas o teu emocional diz, mas eu trabalho tanto e eu mereço uma folga, eu mereço me divertir, eu mereço de um entretenimento. Então, a gente precisa do Espírito Santo, a gente precisa de conhecimento para a gente começar a analisar, a pesar isso com mais sabedoria. Verso 6 diz assim, entretanto, alguns dos mestres da lei que por ali estavam julgaram em seu íntimo. O que significa esse julgaram em seu íntimo? Significa um diálogo interno. O diálogo interno deles eram de julgar Jesus, eram de falar mal de Jesus. E nesse diálogo interno, olha o que eles falam. Como pode esse homem falar desse modo? Está blasfemando. Quem afinal pode perdoar pecados a não ser exclusivamente Deus? Então, nesse diálogo interno, eles estavam fazendo um julgamento precipitado. E aqui a gente extrai esse aprendizado para a nossa vida. Lá em Mateus 7,1 vai dizer, não julgueis para que não seja julgado, porque com a mesma medida que você julgar, você será julgado. Então, irmãos, nós precisamos deixar de lado o julgamento precipitado. O nosso diálogo interno deve ser um diálogo mais saudável. Como, pastor, um diálogo mais saudável? Por exemplo, se eu não sei de alguma coisa, eu não vou julgar. Se eu não sei da história toda, eu não vou julgar, eu não vou falar nada. Porque muitas vezes as pessoas elas vêm trazer pra gente algumas histórias, mas é apenas um recorte, é apenas um pedaço da história. A gente não sabe da história toda. E muitas vezes nesse recorte da história, a gente faz o quê? Tem um julgamento precipitado. E a Bíblia alerta, não julgueis para que não seja julgado. Por quê? Porque com essa mesma medida que a gente usar para julgar os outros, o Senhor ele usará para julgar a nós também. Amém? Então vamos lá, verso 8 diz assim, Jesus imediatamente percebeu em seu espírito que era isso que eles estavam urdindo, e lhes questionou, por que cogitais
desta maneira em vossos corações. Então a gente vê o Espírito Santo, sabe, dando discernimento para o Senhor Jesus de forma extraordinária, revelando o diálogo interno, os pensamentos dos fariseus. E a gente precisa buscar isso da parte do Senhor para as nossas vidas. A gente precisa buscar isso porque isso remete a uma mentalidade mais espiritual. Isso faz com que a gente seja mais espiritual, pense mais de forma espiritual, veja as coisas mais de forma espiritual. O que é mais difícil dizer ao paralítico? Estão perdoados de ti os pecados? Ou falar, levanta-te, toma a tua maca e sai andando? Então aqui nesse momento Jesus, ele lança um desafio. E aí, já que vocês estão falando isso, já que vocês estão fazendo um julgamento precipitado, me responde aí, o que é mais difícil fazer? Perdoados estão teus pecados, ou dizer, levanta, toma a tua cama e anda? Jesus faz um desafio nesse momento. E esse é um desafio que ele se estende até nós. Por quê? Porque isso vai direcionar, isso vai apontar para o quê? Para a nossa fé. O Senhor, ele nos desafia diariamente. Para quê? Para que a nossa fé seja como um grão de mostarda, ou seja, ela tenha um potencial de crescimento. Verso 10 diz assim: todavia, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, dirigiu-se ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma tua maca e vai para tua casa. Então, que essa palavra ela seja para cada um de nós, que a área da nossa vida que esteja paralisada, seja na saúde, seja nas finanças, seja na família, seja na vida conjugal, a área que esteja paralisada, que a gente venha tomar posse dessa palavra, que o que o Senhor fala para a gente hoje é: levanta, anda, levanta e anda. Quer dizer, é uma ordem de movimento, é uma palavra de ordem de movimento, que você tome posse dessa palavra e eu tomo posse dessa palavra em nome de Jesus. Que a área da minha vida que estava paralisada, a partir desse momento, de agora, ela vai andar, ela vai caminhar. Amém? Então se levantou e no mesmo instante, tomando sua maca, saiu andando à frente de todos, que estupefatos glorificavam a Deus, exclamando: nunca vimos nada semelhante a isto. Glória a Deus. Uma vez mais saiu Jesus e foi caminhar na praia, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Enquanto andava, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado à mesa da coletoria, e o chamou: segue-me. Ao que ele se levantou e o seguiu. Então a gente vê aqui, mais uma vez, essa veia de professor que Jesus tinha, de ensinar. Porque, queridos, pregar é algo extraordinário. A gente aprende muito com pregação. Mas ensinamento, irmãos, ensinamento é ouro, sabe? Ensinamento é algo que transforma a nossa forma de pensar. Ensinamento, pregação de ensinamento, sabe? O povo de Deus deveria amar isso. Porque muda a nossa forma de pensar e, posterior a isso, muda a nossa forma de agir e, por consequência, muda os nossos resultados na nossa vida espiritual, sabe? A gente se aproxima mais do Senhor, o nosso resultado, sabe, na família, no casamento, na vida financeira, muda como um todo. Então, todas as vezes que fala a respeito de ensinamento, o povo de Deus deveria amar, sabe? É uma pena, sabe? É uma pena que o povo não ame isso, não ame ministrações de ensinamento. Eles querem ministração avivalista, né? Não tem problema nenhum. Eu também gosto de pregações avivalistas, mas eu amo, que é o meu ministério, o ministério de ensinamento. Eu amo ministrações de ensinamento. E aqui a gente vê que o Senhor, ele chama, né? Ele faz um chamado. Ele diz: segue-me, segue-me. O que é isso? Atender o chamado do Senhor.
Precisamos atender o chamado do Senhor nas nossas vidas diariamente. E não se engane, Ele nos chama diariamente. Nos chama à santificação, nos chama à oração, nos chama à meditação da palavra, nos chama ao jejum, nos chama para se aproximar dele. Aconteceu que em casa de Levi, publicanos e pessoas de má fama, que eram numerosas e seguiam Jesus, estavam à mesa com ele e seus discípulos. Quando a Bíblia fala a respeito de esses publicanos estarem à mesa, na cultura dos judeus, você comer com alguém indica uma comunhão profunda. E por esse motivo, olha o que acontece. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com os publicanos e outras pessoas mal afamadas, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele se alimenta na companhia de publicanos e pecadores? Por quê? Porque na visão dos judeus, na cultura dos judeus, não é apenas uma refeição, significa comunhão. Por isso esse questionamento que eles fizeram. Ao ouvir tal juízo, Jesus lhes ponderou: não são os que têm saúde que necessitam de médico, mas sim os enfermos. Eu não vim para convocar justos, mas sim pecadores. E quando Jesus ele fala isso aqui, ele está falando exatamente dos fariseus, porque eles se achavam que justos, santos, corretos, né? E eles julgavam que eles não precisavam. Mas esse povo, os pecadores, eles reconheciam que eram pecadores e reconheciam que precisava de Jesus. Irmãos, que o nosso coração, de forma nenhuma, a nossa oração deve ser aquela que o salmista faz. Davi, ele faz: Senhor, não permite que a soberba se assenhoreie de mim. Ou seja, que a soberba seja o senhor da minha vida. Porque a partir do momento que a soberba ela se torna o senhor da nossa vida, a gente começa a achar que a gente não precisa vir para a igreja. A gente começa a achar que a gente não precisa ler Bíblia. A gente começa a achar que não precisa orar, não precisa fazer sacrifício algum, porque Jesus já fez. Sabe? Começa a ter um monte de desculpa, a ter um monte de argumentação. Mas que o Espírito do Senhor, ele nos mantenha com o coração humilde e aberto para o Senhor Jesus. Que nós somos enfermos e necessitamos de Senhor Jesus na nossa vida, nas nossas vidas. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram ter com Jesus e inquiriram: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os teus discípulos não jejuam? Verso 19, explicou-lhes Jesus: como podem os convidados do noivo jejuar enquanto os têm consigo? Contudo virão dias quando o noivo lhes será arrancado, e então nessa ocasião jejuarão. Então aqui, o que é que o Senhor está explicando? Ele está explicando apenas o momento certo de fazer as coisas. Paulo ele vai dizer isso lá em Romanos, se eu não me engano, 13:7, ele diz: digo isto conhecendo o tempo. O salmista no Salmo 90:12, ele fala assim: Senhor, dá-me um coração sábio, me dê um coração sábio de maneira que eu aprenda a contar os meus dias. Quer dizer, que eu aprenda, sabe, a ter discernimento do tempo, que eu aprenda a fazer as coisas no momento certo. Porque o próprio Senhor, o tempo de Deus, ele é assim. O tempo do homem é Cronos e o tempo do Senhor é Kairos, que significa momento certo. E conosco não deve ser de outra forma. A gente tem que ter discernimento do momento da nossa vida. Do momento que eu digo não é apenas o momento futuro, é o momento presente. Muitas vezes a gente está numa conversa e ninguém pede a nossa opinião. E a gente quer falar assim mesmo. Sabe? Momento certo, momento de, como a Bíblia diz em Eclesiastes, momento de falar, momento de calar, momento de plantar, momento de colher, momento certo. É isso que o Senhor está nos ensinando aqui. Verso 21 diz: ninguém costura remendo de pano novo em roupa velha, porquanto o remendo novo forçará o tecido velho e o rasgará ainda mais, aumentando a ruptura. Todas as vezes que a Bíblia fala a respeito de roupa, ela está falando a respeito da condição do homem diante de Deus. E quando ele está dizendo aqui, ninguém coloca um remendo novo numa roupa velha.
Por quê? O que significa isso? Uma adaptação. Uma adaptação, né? Que muitas pessoas elas querem e elas fazem hoje em dia. Quer dizer, o evangelho precisa se adaptar à vida delas, ao pecado delas, ao adultério, à mentira, sabe? Ao uso de droga, à homossexualidade. Quer dizer, o evangelho tem que se adaptar a elas. Elas não têm que se adaptar ao evangelho. Irmãos, e é o que a gente mais vê hoje em dia. Exatamente isso aqui que o Senhor está falando. Querer um remendo novo, querer uma parte do novo, mas continuar com o velho. Adaptação, uma customização, né, do evangelho para a vida de muitas pessoas. E isso tem um preço altíssimo. Assim como não há pessoa que deposite vinho novo em recipiente de couro velho. Caso o faça, o vinho arrebentará o recipiente, e dessa forma, tanto o vinho novo quanto o recipiente se estragarão. Ao contrário, põe-se o vinho novo em um recipiente de couro novo. Quando a Bíblia fala aqui a respeito desse recipiente de couro, se trata de um odre, um cantil, feito com couro de animal. E o vinho novo, ele era colocado dentro do odre, porque ele precisava apurar, precisava passar por um processo de fermentação. E todas as vezes que ele fermentava, ele esticava o odre. E todas as vezes que esse odre fosse esticado ao máximo, ele não poderia mais receber nenhum tipo de vinho novo. Porque se ele recebesse, ele fermentaria de novo e estouraria o odre. O que isso significa para a nossa vida? Esse odre velho significa uma opção que nós temos. A opção de quê? De entender se a nossa mente é um odre velho ou um odre novo. Como é que eu sei, pastor, se a minha mente é um odre velho? Se eu quero exatamente esse exemplo que eu usei anteriormente. Se eu aceito Jesus, se eu vou para a igreja, mas eu quero continuar com a mesma forma de pensar, que eu quero continuar com os mesmos pensamentos, que eu não mudo em nada a minha mentalidade. O que é isso? Odre velho. Odre velho. E esse odre velho não está preparado para receber o novo. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de novidade. E se ele receber esse novo, ele não resiste. Ele não tem capacidade para receber o novo de Deus. Amém? Verso 23. E aconteceu que passava Jesus num dia de sábado pelas plantações de cereal. Os seus discípulos, enquanto caminhavam, começaram a colher algumas espigas. Então os fariseus advertiram-no: vê, porque teus discípulos fazem o que não é permitido aos sábados. Mas ele esclareceu: nunca lestes como agiu Davi e seus companheiros, quando sofreram necessidades e tiveram fome? Na época do sumo sacerdote Abiatar, Davi entrou na casa de Deus, se alimentou dos pães dedicados à oferta da presença, que somente aos sacerdotes era permitido comer, e os ofereceu também aos seus companheiros. E então concluiu: o sábado foi criado por causa do ser humano, e não o ser humano por causa do sábado. Então aqui a gente vê os fariseus, eles confrontando Jesus por causa da lei, né? Que a lei judaica, os 10 mandamentos, diz o quê? Que o sábado é o sábado do Senhor, e a pessoa não pode fazer nada ao sábado. Só que aí eles usaram a lei, e Jesus fez o quê? Usou a lei também. Ele usou da mesma arma. Aí ele diz: vocês não leram o que aconteceu? Que Davi, ele comeu o pão da proposição que era pertinente apenas o sacerdote comer. Ele comeu e ainda ofereceu para os homens dele. Então, eles usam a lei, Jesus usa a lei também, o exemplo, né? E na conclusão ele diz: o sábado foi criado para o ser humano e não o ser humano para o sábado. Então a gente vê que aqui já joga por terra, irmãos, a questão, né, das igrejas adventistas.
da guarda do sábado, sabe? Que o Senhor, que a pessoa não pode fazer nada dia de sábado. O que eu entendo a respeito disso? Que o Senhor, Ele quer ser a prioridade da nossa vida. Então a nossa prioridade precisa ser as coisas de Deus, a obra de Deus, e não o nosso trabalho. Só que eles entenderam que eles passaram a dar mais importância para o sábado do que para o ser humano. E Paulo vai dizer isso também lá em Colossenses 2,16. Ninguém vos julgue pelo comer, pelas festas, pela lua nova e pelos dias de sábado. Então aqui já joga por terra totalmente, sabe, esse argumento de que nós precisamos guardar o sábado. Não. O Senhor, Ele é o Senhor das nossas vidas todos os dias. Amém? E isso quem está falando é a Bíblia, não sou eu. Amém? É o próprio Jesus que diz aqui, Marcos 2,27 e depois Colossenses 2,16. Amém? E aqui, meus queridos irmãos, nós encerramos o capítulo 2 de Marcos. E semana que vem nós estaremos postando capítulo 3. Se eu conseguir, eu posto essa semana ainda, amém? Mas é mais provável que seja semana que vem. Vamos orar nesse momento? Pai, eu te rendo graças, Senhor, pela oportunidade maravilhosa que o Senhor me dá de estar aqui compartilhando esse estudo, Senhor, com o teu povo. Senhor, desperta o teu povo, Senhor. Desperta o teu povo, Senhor. Tira a preocupação, tira a ansiedade, tira a frustração, Senhor. Que o Senhor Jesus, Ele venha ser a prioridade das nossas vidas, Senhor. Pai, nos ajuda a criar raízes profundas na tua palavra. Deus, abençoa cada inscrito, Senhor. Abençoa cada um que vai se inscrever. Prospera esse trabalho, Senhor. Abençoa cada um dos nossos irmãos, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. E Deus abençoe a cada um de vocês, meus irmãos. Curta, se inscreva, compartilhe, siga firme nesse estudo. Amém?